Paulo Trindade Costa, especialista em Direito Imobiliário, é convidado desta noite do Closing Bell. Muito boa noite, obrigado por estar aqui. Estas alterações têm sido criticadas tanto pelas associações de inquilinos como de proprietários, mas olhando para aquilo que foi alterado, são medidas que de facto ajudam a agilizar o mercado de arrendamento? Ajudam, de facto, quer dizer, estas alterações é óbvio que não era expectável que agradassem nem uma parte nem a outra, especialmente aquelas que mais beneficiam de alguma paralisia do mercado de arrendamento. Portanto, não era expectável que tal sucedesse. Agora, isto não é importante lembrar também que estas alterações, grande parte destas alterações, decorrem precisamente do memorando com a Troika e, portanto, visam aquilo que é encarado e acordado pelo Estado português como uma parte das reformas estruturais que têm que ser levadas a cabo e que estavam contratualizadas, nomeadamente em termos de calendário. Temos também de ter em atenção que esta parte da alteração do regime de arrendamento é só uma parte daquilo que o Estado português comprometeu, sendo que também há uma dimensão de natureza fiscal e uma dimensão em termos de reabilitação urbana. Vamos ver, obviamente fazer este tipo de reformas numa altura em que há uma recessão económica não é o mais simpático, entende-se o receio, nomeadamente em termos de atualizações de rendas, que passam muitas vezes de regimes que já estavam acordados, que já estavam na lei e, portanto, eram faseados para regimes de um aumento mais abrupto e que podem, obviamente, ter um impacto sério em termos de atividade económica e, obviamente, em termos sociais. Mas, como foi dito e foi explicado hoje em sede do Conselho de Ministros, acho que o Estado, pela primeira vez, vai assumir a sua função, que durante muitos anos passou para os privados e para os proprietários e agora parece que assume, embora de forma faseada, ou seja, só daqui a 5 anos é que isso acontecerá, mas assume aquilo que é a sua responsabilidade e a responsabilidade de nós todos, que é acudir às necessidades sociais mais prementes. Mas este modelo de negociação de atualização das rendas, acha que é um modelo que está bem delineado, pode funcionar bem? Em termos legais, vai criar aqui uma série de entraves? Em termos legais, não criará grandes entraves. A questão é se funciona. Porque, por exemplo, aquilo que se pode questionar é se não haver acordo, portanto, porque há uma proposta do senhorio, há uma contraproposta por parte do inquilino, é determinado um valor médio e será esse o valor médio de aumento. Se não houver acordo, há lugar ao pagamento de indemnização correspondente a 60 meses. A questão é que poderá-se colocar é se, em muitos casos, haverá condições para o senhorio pagar essa indemnização e, portanto, dessa forma, contribuir para a agilização do mercado de arrendamento e cessar o contrato, fazer obras, porventura, e voltar a colocar o arrendamento no mercado. O imóvel em arrendamento no mercado. Essa será a grande dúvida, quer dizer, vai depender muito também da situação em que cada um dos atores, inquilino e arrendatário, se vai encontrar para fazer funcionar o mecanismo. Em termos legais, ele poderá funcionar, não vejo nenhuma limitação para que tal não ser. E há aqui uma grande preocupação com essa alteração e com a possibilidade dos senhorios que tiverem, de facto, a possibilidade de pagar a indemnização, de muita gente ficar sem a casa, mas estão bem acauteladas as situações em que é preciso, de facto, proteger o inquilino? Repare uma coisa, como foi dito, as situações que são consideradas mais prementes do ponto de vista social estão acauteladas, que são idosos com mais de 65 anos, pessoas que têm uma incapacidade acima de 60% e outras pessoas tenham uma situação económica comprovada, assim, uma situação de insuficiência económica comprovada. Portanto, parecem corresponder às situações que socialmente são mais gritantes, de facto. Se haverá outros marginais, sim ou não, bem, mas para isso temos um sistema de segurança social, quer dizer, aí vai muito depender da resposta do Estado. Há aquelas situações em que não cabe à lei de arrendamento resolver, cabe ao sistema de segurança social, da assistência social do Estado, resolver para situações mais extremas. Não creio que caiba ao arrendamento, e muito menos aos privados, neste caso aos inquilinos, suportar aquilo que deve ser um esforço de todos, como digo. E esta solução de tirar as ações de despejo, não totalmente dos tribunais, mas arranjou-se aqui um meio caminho, é uma solução eficaz, tendo em conta aquilo que estava previsto no memorando de entendimento e aquilo que era possível, tendo em conta a Constituição? Pois, essa é a parte que eu tenho mais dúvidas, mas isso tem a ver com um problema um pouco mais amplo, que é da reforma da justiça em Portugal, não é? A Troika daquilo que acordou com o Estado português é que os despejos deviam ter um prazo máximo de 90 dias. Esta solução, não creio, atendendo ao estado atual e compreendendo as objeções de retirar o despejo da alçada dos tribunais, princípio com o qual qualquer advogado concorda,
acho eu, quer dizer, é um princípio, nomeadamente de natureza constitucional, que deve ser mantido e, portanto, deve-se manter dentro da sala dos tribunais. Vai depender muito da máquina da justiça ser mais eficaz. No quadro atual, quer dizer, é muito pouco expectável que se consiga atingir aqueles prazos que são sugeridos, ou que são sugeridos, não, mais que sugeridos, foram acordados com a Troika, que são 90 dias. A história do balcão que é criada, quer dizer, parece-me que será, de alguma forma, poderá ter alguma dificuldade em funcionar, uma vez que, havendo a oposição do inquilino quanto à resolução do contrato, tudo transitará para os tribunais e, mais uma vez, aí existe o grande risco de tudo cair no marasmo e, portanto, não haver agilidade nas decisões relativas ao despejo. Portanto, tenho muitas dúvidas, mas, como digo, acho que isso é um problema não só do arrendamento, não só do mercado imobiliário, é um problema da máquina da justiça. Deslizar toda a justiça. Há aqui uma alteração no limite mínimo dos contratos. Esta alteração tem aqui algum significado? Tem, até pela grande mudança que se quer fazer. Ou seja, basicamente, e se interpretei bem o interesse e aquilo que a Troika definiu como reforma estrutural nesta área, tem que se passar mais de um paradigma de um mercado habitacional que está profundamente enraizado no crédito à habitação, portanto na aquisição de casa própria, para um mercado de arrendamento que seja bastante ágil. A lei estabelecia, de facto, em relação aos contratos de habitação para contratação com um termo, um prazo mínimo de 5 anos. E só excepcionava estas situações em caso de habitação não permanente ou para fins transitórios. Não há nenhuma razão para que as partes não sejam livres de fixar o prazo que entenderem, atendendo às necessidades que têm. Não vejo. E, portanto, eu acho que essa é uma boa medida, que responde àquilo que é ter um mercado de arrendamento o mais dinâmico possível, que possa servir por vontade das partes, de acordo com o princípio de liberdade contratual das partes, às situações que entenderem mais adequadas, em particular em termos de prazo. Portanto, eu acho que essa é uma boa medida, acho que essa não creio que sequer vá merecer grande contestação por parte de nenhuma das partes, quer da parte de inquilinos, quer da parte dos senhorios, mas tudo é possível. E há aqui ainda uma parte que é necessário completar nesta revisão, mas para que de facto se conseguisse ter um mercado mais ágil, que nível de reformas é que era necessário tomar? Repare uma coisa, há aqui um ponto que é essencial. Aliás, há duas matérias que são essenciais e que têm condicionado fortemente o mercado de arrendamento em Portugal. Um é, de facto, a existência no mercado de uma parte do parque habitacional estar ainda sujeita à existência de rendas condicionadas, o que leva à degradação das cidades, aliás, como é visível, e não é só uma questão de degradação das cidades. Na prática, está a impedir que uma parte da indústria imobiliária possa surgir e tornar-se pujante e contribuir para a melhoria das cidades, que é o mercado da reabilitação urbana. Essa é uma parte importante e, portanto, acabar com os condicionamentos em termos de fixação de rendas é, de facto, importante. Mais tarde ou mais cedo teria que acontecer, mesmo para o arrendamento comercial, porque não há nenhum negócio que deva sobreviver, ou pelo menos se possa manter muito tempo, mantendo um custo, que pode chamar de produção artificialmente baixo, à conta do proprietário. Portanto, essa era uma matéria que tinha que ser mexida, vai ser mexida, acho que no pior timing, mas vai ser mexida. Pode ter aqui um impacto significativo para vai ter, do comércio. Porque, e vai ter seguramente, porque o comércio, especialmente o pequeno comércio, que é aquele que muitas vezes tem como local de funcionamento precisamente os arrendamentos mais antigos, nas zonas mais antigas das cidades, que hoje já se debatem com quebras bastante significativas de vendas, com aumentos, nomeadamente dos resultantes do IVA, que criam dificuldades adicionais e agora vão ver-se, de repente, perante um outro custo que pode aumentar de forma exponencialmente. Claro que vai ter um impacto. Mas é inexorável, quer dizer, isto mais tarde ou mais cedo teria que acontecer. Como digo, é a pior altura, mas também lhe digo, daquilo que eu leio do memorando da Troika, não há razão para que o Governo, nesta fase, possa acautelar as situações mais extremas, nomeadamente de microempresas, que é o pequeno comércio tradicional. Porque o próprio memorando da Troika refere que devem ser acauteladas as situações que possam ser socialmente mais injustas, resultantes das medidas. Portanto, isso era um ponto. O segundo ponto, como digo, é um problema geral, não é só aplicável à questão do mercado de arrendamento, é o problema da justiça em Portugal. Todas as pessoas afastavam-se muitas vezes do arrendamento com medo de ter um inquilino relapso que não pagava e que se ficava dentro, não saía. Acho que essas são as duas grandes vertentes que é importante atacar e fazer com que o Estado saia do mercado de arrendamento em si mesmo. Se existem questões sociais a cautelar, essas são por outra via.
será via, aliás foi dito hoje, e parece-me bem, por via da segurança social ou da assistência social do Estado, em que tem que aí precaver as situações mais extremas de pobreza da sociedade e que, em particular, nos próximos anos vão com certeza suceder. Não é? Mas eu acho que estas são as duas grandes vertentes, que é acabar com, de facto, os constrangimentos. Também é preciso ser claro, não é de todo o mercado, mas uma parte ainda importante do mercado e que condiciona o mercado da reabilitação em particular. E depois a questão da justiça. Acho que a questão da justiça vai ter aqui um papel muito importante e digo, daquelas medidas que foram anunciadas, é aquelas que eu vejo menos concretizadas, tenho maiores dúvidas, mas espero que a Ministra da Justiça depois, no âmbito da reestruturação que a Justiça terá que levar necessariamente, também enquadre este aspecto. É um dos grandes desafios para 2012. Paulo Trindade Costa, muito obrigado pela presença neste Closing Bell e por estas explicações.